Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Imran: Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ, e deve existir entre vós, أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, pessoas que chamam e convidam para o bem. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, ordenam a prática do bem. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, e proíbem a prática do mal. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Portanto, esses serão os bem-aventurados. A bem-aventurança, estimados irmãos, está ligada a estas qualidades. Em toda a extensão da comunidade muçulmana, embora seja um papel para todos, mas sempre deve existir um grupo que se empenha em prol de propagar o bem, ordenando a prática do bem, proibindo a prática do mal. Com este versículo, estimados irmãos, o que o Islã quer, e como sempre existiu em toda a história do Islã, sempre houveram faróis que guiam as pessoas para o caminho do Islã, para o caminho do bem. São as nossas referências na história do Islã. Nenhuma outra religião conheceu pessoas deste calibre mais do que o Islã já produziu. Ao longo da história, este processo nunca cessou. E hoje queremos falar de um desses faróis do Islã. Concretamente, estamos a falar do grande imã Abu Hanifa. Abu Hanifa é um dos 4 imãos cujo madhhab é seguido por uma imensa maioria dos muçulmanos. Este homem, que nasceu na cidade de Kufa, no Iraque, no ano 80 de Hijra, o seu avô, na verdade, não era do Iraque. Segundo as fontes históricas, este homem vinha da cidade hoje conhecida por Cabul, no Afeganistão. Foi feito cativo e foi vendido no Iraque, embora ele pertencesse à nobreza lá na sua terra. Mas foi feito cativo e vendido no Iraque. E quando recebe a sua euforia, foi liberto. Mais tarde ele abraça o Islã e casa no Iraque, na cidade de Kufa. E aí Allah subhanahu wa ta'ala agraciou-lhe com o seu filho Thabit. Este Thabit, e mais tarde viria a ser o pai de um dos grandes e mais notáveis sábios do Iraque, An-Nu'man ibn Thabit, mais conhecido por Abu Hanifa. Seu verdadeiro nome, An-Nu'man ibn Thabit, mais conhecido por Abu Hanifa, nasce na cidade de Kufa. Estamos precisamente a falar já a partir do segundo ou da segunda metade do primeiro século de Hijra, quando nasce o imã Abu Hanifa, no ano 80 de Hijra. Imã Abu Hanifa depois veio perder a vida no ano 150 de Hijra. Precisamente no ano 150 de Hijra,
quando morre o Imam Abu Hanifa, no mesmo ano estava a nascer o Imam Shafi'i. Portanto, Imam Abu Hanifa foi contemporâneo de Imam Malik em Medina. Imam Abu Hanifa estava no Iraque, na cidade de Kufa, e Imam Malik estava em Medina. Estimados irmãos, não vamos aqui trazer todos os detalhes da vida do Imam Abu Hanifa. Não queremos trazer uma cronologia da história do Imam Abu Hanifa, porque o tempo também não estaria a nosso favor. Mas escolhemos esta figura do Imam Abu Hanifa. O que realmente queremos fazer é falarmos um pouco acerca do pensamento do Imam Abu Hanifa. Entre os vários ânimos, o Imam Abu Hanifa pode ser um dos ânimos raros naquilo que aconteceu à sua vida, o ânimo mais controverso. As pessoas dividiram-se muito por causa do Imam Abu Hanifa, enquanto alguns elevaram Imam Abu Hanifa até ao nível dos santos incontestáveis, outros rebaixaram o Imam Abu Hanifa ao ponto de o acusarem de ter se desviado do Islã e ter sido o cabecilha das várias tribulações que a cidade de Kufa viveu. Mas esta controvérsia toda em torno do Imam Abu Hanifa surge exatamente por causa de uma particularidade nele. O Imam Abu Hanifa foi um pensador livre, tão corajoso que não tinha medo de expressar aquilo que eram os seus ideais. Quem contrariasse, mas ele era destemido. Aquilo que ele julgava ser verdade, ele expressava isso publicamente e não se importava com as consequências. Era um homem firme nas suas convicções. Portanto, estimados irmãos, Imam Abu Hanifa não começou logo a busca do conhecimento. Ele, como seu avô, como seu pai, foi um comerciante, mas era um homem muito inteligente. Muito inteligente, Imam Abu Hanifa. E rápido também nas respostas. Aquilo que alguns ânimos levavam um tempo reunidos para chegar a uma conclusão, Imam Abu Hanifa chegava à conclusão ele sozinho em poucos segundos, por causa da sua inteligência. Então, algumas pessoas que lidavam com o Imam Abu Hanifa nas transações comerciais, no mundo do comércio, notaram a sua inteligência em comum e aconselharam: Ya Abu Hanifa, por que não vais à busca do conhecimento? A partir daí, Imam Abu Hanifa começa a estudar. Primeiramente, começou pelo Tawhid e mais tarde encontrou a sua paixão inclinada para a área do fiqh. E é aqui onde Imam Abu Hanifa destaca-se. Portanto, a sua experiência no mundo comercial valeu-lhe muito no aperfeiçoamento das regras que regem o mundo da jurisprudência islâmica, principalmente nas questões ligadas ao halal e ao haram. Mas Imam Abu Hanifa viveu uma época conturbada. E para nós podermos perceber o pensamento do Imam Abu Hanifa, teríamos que fazer uma breve radiografia da situação política, econômica e social da época em que o Imam Abu Hanifa viveu. Imam Abu Hanifa, como dizíamos, viveu numa época conturbada, numa época repleta de manifestações, repleta de conflitos,
levantamentos populares. Portanto, nós estamos a falar da cidade de Kufa, que é uma das cidades do Iraque. Naquela altura era a capital do conhecimento, a capital intelectual do Império Islâmico, que era dirigido a partir de Bagdá. A maior parte dos ânimos encontravam-se aqui, na cidade de Kufa. Portanto, era uma cidade já empanturrada já de conhecimento, e as pessoas eram ávidas desse conhecimento e procuravam a todo custo aprender. Então os grandes árabes estavam lá. E na mesma época encontramos várias correntes filosóficas, religiosas e por aí em diante, políticas, encontramos nesta cidade. Portanto, era uma época que fervilhava de ideias, fervilhava de ideologias e várias correntes filosóficas. Portanto, a herança da Grécia, a herança de Roma, já tinha encontrado as portas abertas para o coração do mundo islâmico. E aí as pessoas confrontavam-se de forma livre. E essa era outra característica daquela época, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão. Portanto, só que ao mesmo tempo, se olharmos para o campo político, vamos encontrar também uma época dominada pela tirania, movida pela dinastia Umíyada, Bani Umayya. Para podermos selar esta área política, no tempo de Imam Abu Hanifa, estamos a falar já do Khalifa Abdul Malik ibn Marwan. E porque ele sabia que o Iraque, naquela altura, era uma região conturbada, uma região que parecia, digamos, um barril de pólvora em termos de manifestações e revoltas populares, Abdul Malik ibn Marwan enviou para aquela região um governador que entra na história do Império Islâmico da porta mais negativa. Chamava-se Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, um tirano de primeira classe. Muitos ânimos morreram nas mãos deste governador. Entre eles, destaca-se Sa'id ibn al-Musayyib, que era o genro de Abu Huraira. E nesta altura ainda encontravam-se no Iraque alguns dos companheiros do Nabi Muhammad a.s. Portanto, o Imam Abu Hanifa teve a oportunidade de conhecer alguns deles, em particular Anas ibn Malik, que foi o último sahaba que morreu no Iraque. Imam Abu Hanifa teve a oportunidade de se encontrar com Anas ibn Malik. Estimados irmãos, esta inteligência do Imam Abu Hanifa rapidamente congregou à sua volta milhares de alunos, milhares de seguidores. Então, voltando para a época em que o Imam viveu, sabemos que era uma época conturbada, onde era visível as assimetrias sociais entre senhores nobres e os mais desfavorecidos, entre ricos e pobres, entre livres, libertos e escravos. E o Imam Abu Hanifa, desde a sua infância, viveu a tirania de Hajjaj ibn Yusuf de uma forma particular e no geral da dinastia de Bani Umayya. Coisas que no pensamento de Imam Abu Hanifa não coadunavam com aquilo que eram os princípios do Islã. Isto tudo acabou criando uma revolta no próprio Imam Abu Hanifa. Uma revolta que depois lhe custou caro. E ele, desde a infância, cresceu a odiar a tirania, a odiar as injustiças sociais,
odiava tudo isso. E as pessoas naquela altura clamavam e almejavam um outro ambiente, uma nova forma de viver, onde pudessem reinar os valores da justiça, da liberdade, a liberdade individual, da misericórdia, da compaixão, da solidariedade. Eram estes condimentos que faltavam àquela sociedade. É por esta razão que o Imam Abu Hanifa é considerado como um dos mais notáveis, ou uma das mais notáveis figuras na defesa da liberdade individual. E depois, esta sua forma, o estado psicológico resultante do ambiente em que ele viveu de tirania, vem se refletir nos pareceres jurídicos que ele emitiu. E este é um ponto-chave para nós podermos perceber um ponto aqui, estimados irmãos, e talvez muitos dos nossos irmãos, mesmo aqueles que hoje gostam de seguir a ideologia de Imam Abu Hanifa, talvez podem não estar cientes dessa realidade. Nós, quando falamos de fatwa é um parecer jurídico. Um álimo, conhecedor da matéria, ou um grupo de álимos, conhecedores da matéria, emite um parecer jurídico sobre um determinado assunto. Este parecer jurídico tem suas bases. A primeira base é o conhecimento profundo do assunto em discussão. A segunda questão é o conhecimento da realidade em que a pessoa está inserida. Porque quando aparece alguém e coloca uma pergunta, eu preciso saber não só os versículos, os hadiths que vou aplicar, mas conhecer os contornos e as circunstâncias do caso que me é colocado. E isso não basta. O estado psicológico, o estado emocional do próprio mufti também pode influenciar. Nós vamos dar aqui um exemplo na própria história do Imam Abu Hanifa. Dizíamos que o Imam Abu Hanifa foi uma das figuras mais notáveis na defesa da liberdade individual. Esta sua crença refletiu-se num parecer jurídico que ele emitiu, embora a maioria dos álимos não tenham concordado com ele, mas pronto, ele emitiu. Um exemplo só no fim. Na questão do casamento. Na questão do casamento, uma das condições indispensáveis para o casamento é a presença do wali. O wali é o representante da noiva. O representante da noiva. Quer dizer, no Islã, a mulher não vem ela própria sentar e dizer isso em frente dos homens, olha, eu aceito casar com fulano. Tem que ter um representante, que é o wali. E é esse que vem representar a noiva no ato do nikah. Imam Abu Hanifa dizia assim: uma mulher maior de idade não precisa de wali, ela mesma pode celebrar o seu nikah. Muitos álимos não concordaram com ele, cada um apresenta seus argumentos, e nós estamos aqui para dizer se Imam Abu Hanifa tem razão ou se os outros imãos têm razão. O que eu quero deixar aqui bem claro é que, se olharmos para o ambiente em que o Imam Abu Hanifa viveu, tirania, onde a própria liberdade individual era posta em causa e ele opôs-se a isso, então isso influenciou no parecer jurídico que ele emitiu. E se nós não percebemos estas questões, dificilmente vamos perceber os diferentes pareceres jurídicos que o próprio imam emitiu. Imagina agora que algumas pessoas tentam levar as ideias, as opiniões de Imam Abu Hanifa como se fosse uma revelação. E dizem que, olha, o Nabi teria deixado uma indicação que se você segue um imam, não pode mais seguir outro imam, só aquele. Isso é uma mentira. Porque este imam nem estava no tempo em que o Nabi viveu. O que Allah vai nos perguntar é se nós seguíamos o Nabi ou não. Agora, respeitamos os álимos,
Mas seguimos a opinião que é sustentada pelo Corão e Sunnah. Isto, qualquer muçulmano que se preza como tal, sabe a justeza do Islã nesta particularidade, estimados irmãos. Então, voltamos para o nosso imam Abu Hanifa. E a rapidez com que ele resolvia os problemas, a maneira profunda como percebia o Islã. Ele próprio fala do seu madhab. Diz: olha, nós, neste nosso madhab, primeiro consultamos o livro da Allah, o Corão Karim. Era a primeira fonte do imã. Quando não encontrasse no Corão a solução daquele problema, corria logo para o Sunnah do Nabi alayhi salatu wassalam. Se não encontrasse no Sunnah, ia procurar aquilo que foi a prática dos companheiros do Nabi sallallahu alayhi wa sallam. E se não encontrasse lá, aí então ele aplicava o seu raciocínio através da analogia e outros mecanismos como a istihsan. Istihsan o que é? Às vezes as pessoas aqui também podem perceber mal, pensarem que o imam Abu Hanifa, a usar a istihsan como uma fonte de legislação, então vão apegar-se no nome istihsan, dizer, escolher aquilo que é bom. E eles pensam que o imam simplesmente sentava e calculava o que eu gosto mais. Então é isso mesmo, não é assim. Al-istihsan para o imam Abu Hanifa significava sobre um determinado assunto, e sobre o mesmo assunto há várias provas, ele seguia a prova mais forte. Isso aqui é istihsan. Aquela que não fugisse muito do Corão e Sunnah. Então, estimados irmãos, Imam Abu Hanifa era um seguidor e respeitava o Corão e o Sunnah, não trocava nada por estas duas fontes. Este mesmo Imam Abu Hanifa não era de falar muito, só falava quando alguém colocava uma pergunta, respondia, mas ele até com os seus alunos nunca registrava um mas'ala antes de discutir. Era diferente, por exemplo, do Imam Malik. O Imam Malik chegava, começava a ditar, os alunos começavam a registrar. O Imam Abu Hanifa não fazia isso. Lançava um mas'ala, um assunto, punha em discussão. Depois, a conclusão, mandava registrar. De tanto gostar de liberdade de expressão. Portanto, as histórias que estamos a ouvir hoje, liberdade de expressão, não é coisa deste nosso mundo. São coisas que os grandes árbitros já defenderam desde essa altura, inspirados pelo Corão e Sunnah. Só que a liberdade de expressão que o imam defendia, e aqui também preciso sublinharmos, Imam Abu Hanifa respeitava a liberdade de expressão e não respeitava a libertinagem de expressão. É preciso prestar muita atenção. A liberdade, como o imam percebia, era uma liberdade que caminhava dentro de duas balizas. Corão e Sunnah significa uma liberdade que não se colocava acima das leis, mas uma liberdade subordinada às leis. Agora, a libertinagem é outra coisa que não tem nada a ver com a liberdade. Certa vez, Imam Abu Hanifa defendia, por exemplo, que no Salat, quando nós estamos no Salat de Jama'ah, o imam está a recitar, nos dois primeiros rakats, onde o imam recita em voz alta, então, nós cá atrás não precisamos recitar Surat al-Fatiha, porque aquela recitação do imam já é suficiente para nós. Os outros alunos contrariavam isso, diziam que não, o imam recita al-Fatiha, nós aqui atrás também, o imam tem que deixar uma pausa para recitar o Surat al-Fatiha. Algumas pessoas foram ter nervosas com o imam Abu Hanifa. Disseram: "Ya imam, você que diz que o ma'mum não precisa ler o Surat al-Fatiha porque a recitação do imam para ele também é a recitação?" Eu disse que sim. Não, queremos discutir contigo sobre este mas'ala. Ele disse: "Olha, espera aí, eu não vou conseguir discutir com todos vós. Escolha uma pessoa para discutir comigo. Vamos debater."
Aceitam? Disseram que sim, aceitamos. Escolheram um. E ele pergunta, agora, se eu debater com este homem que vocês escolheram, significa, vocês aceitam que ao debater com ele, isto vai significar que eu já debati com todos vós. Aceitam? Disseram que sim, aceitamos. Então pronto, o assunto já está resolvido. Vocês escolheram um e nós no imam também no salat escolhemos um para dirigir o salat. Agora, para que vocês não repetirem o salat? Era o imam Abu Hanifa. Certa vez um grupo de jovens eufóricos veio ter com ele e disseram, imam, encontramos alguém aí com um instrumento de ziná. Aliás, ele dizia, encontramos um homem com um instrumento de shaitan. Esse instrumento de shaitan, o que é? Assim, segurou um batuque. Aí depois qual é o problema? Podemos aplicar ela apenas no Islã? Diz que não façam isso. E aí, irmão, ele tem nas mãos instrumento de shaitan. Como é que você diz que não podemos aplicar a pena? Não é como me faz história. Cada um de vocês também tem instrumento de ensinar. Podemos aplicar também a pena? É assim que o irmão Abu Hanifa pensava. Ele nunca aceitou nenhum cargo público na dinastia de Bani Umayya. Porque nem presente, nem cargo. E essa rejeição valeu-lhe a prisão. Levou porrada, foi chamboleado, foi preso. Como é que ele saiu da prisão? E a coragem que ele tinha de expressar os seus ideais. Ele está convicto, então expressava isso abertamente, mas com provas. Imam Abu Hanifa expressava isso com provas. E se ele descobrisse que está errado, deixava a sua opinião e seguia aquela opinião na qual ele tem prova. E é isso que nós temos que nos inspirar no Imam Abu Hanifa. Ele mesmo chegava ao ponto de dizer: "Idha sahha al-hadith, fahuwa madhhabi." Se o hadith estiver certo, esse aqui é o meu madhhab, é isso que eu sigo, o sunnah do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Então, isso para dizer que qualquer mufti não pode fugir da sua época, porque costuma-se dizer que o ser humano é filho da sua época. Outros já nos dizem que os seres humanos são mais parecidos com o seu tempo do que com os seus pais. Compreender esta realidade. E eles trabalharam de acordo com a sua época. Mas a vida não para, evolui. E hoje nós também devemos trabalhar percebendo a nossa própria realidade. Significa que a vida, o Islã não nos traz um modelo específico, mas o Islã traz balizas. E a vida deve mover-se dentro dessas balizas. Então nós não vamos buscar modelos do passado para aplicar hoje, mas vamos buscar o espírito do passado para aplicar hoje. Imam Abu Hanifa era um homem que contrariava o espírito da sua época. E o espírito da sua época é que as liberdades tinham sido confiscadas. Não havia misericórdia, não havia justiça. O imam insurgiu-se contra todo esse sistema, essa ordem de coisas. E no tempo do imam também havia, havia uma corrida desenfreada atrás dos bens materiais, igual ao nosso tempo. E ele tentava trazer as pessoas de volta para o espírito, para a moral do Islã. Hoje as pessoas não têm tempo para aprender, mas têm tempo para acumular. Só tem tempo para din quando morre. E as pessoas espantam-se quando um alimo, por exemplo, fala de assuntos, porque na ótica das pessoas, o din tem um certo escopo. Se você sai um pouco daquele escopo que as pessoas elegeram, então você está fora do din.
É por isso que as pessoas às vezes espantam-se quando eu vou a falar de mesquita de assuntos políticos, econômicos, até científicos. Dizem que olha, no Islã você não pode usar a lógica. Mas se você não usa a lógica, vai usar o quê? Se é realmente as pessoas que usam a lógica que Allah quer. Mas isto naturalmente incomoda muita gente. Incomoda muita gente e as pessoas pensam que o Islã é que manda assim. O Corão está repleto de versículos que nos mandam usar a cabeça para pensar. Vejam que no tempo de Ali bin Abi Talib, aquela guerra que houve entre Ali e Muawiyah, chegou um tempo em que Muawiyah pediu para uma arbitragem. Então Ali bin Abi Talib enviou seu representante Abu Musa al-Ash'ari e Muawiyah enviou seu representante Amr ibn al-As. Vamos fazer uma arbitragem. Como vamos trazer o Corão? Só que aquilo por parte de Muawiyah foi uma forma de enganar Ali bin Abi Talib. E um grupo aliado ao Ali não gostou dessa arbitragem, então retiraram-se do grupo de Ali e formaram seu próprio grupo, os que foram chamados de Khawarij. E consideravam o kafir e matavam todos aqueles que achavam que Ali tinha razão ao aceitar a arbitragem. Imam Abu Hanifa defendia essa ideia. Um destes foi ter com ele. Disse: Imam, faça tauba. Tauba? O que eu fiz? Porque você acha que Ali tinha razão quando aceitou a arbitragem. Ou faça tauba, ou vamos te matar. Então ele disse: olha, mas vocês vieram aí todos um grupo. Como é que eu vou dialogar convosco assim? Porque neste debate que vai ocorrer agora entre mim e vocês, podemos até divergir. O que é que nos garante? Quem pode nos dizer que, olha, este está na linha certa, este está na linha errada? Então, temos que colocar alguém aqui para arbitrar o nosso debate. Então, aquele homem dos Khawarij disse: olha, eu aceito. Aceito a arbitragem, vamos escolher alguém para arbitrar. Imam Abu Hanifa riu-se tanto dele e disse: veja só, agora tu aceitas a arbitragem, entretanto, entre nós não há nenhuma divergência. Como é que você vai condenar a arbitragem? Quer dizer, vocês condenam, meia volta aceitam aquilo que condenam os outros. Este era o Imam Abu Hanifa. Muita coisa ficou por dizer acerca do Imam, mas o que nós sublinhamos aqui é que Imam Abu Hanifa era de um pensamento livre. Ele não se amarrava a coisas que foram preconcebidas e chamavam de religião. Não, ele tudo avaliava à luz do Corão, do Sunnah e da conduta dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hoje aparece alguém, pergunta: olha, neste masala aqui, como é que é, qual é a regra? E você explica: olha, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse assim, já ouviu o hadith, mas eu queria o que Imam Abu Hanifa diz. Nós não estamos a adorar Abu Hanifa, estimados irmãos. Respeitamos Imam Abu Hanifa e é uma das nossas referências. Portanto, se o Imam Abu Hanifa estivesse hoje vivo, teria condenado muitos daqueles que dizem que seguem o Imam, entretanto nem sequer conhecem a base onde assenta o seu próprio Imam. E é preciso conhecer isso. Hoje falamos de Imam Abu Hanifa, mas em outras ocasiões iremos também falar de outros imãs.